7. Fault College capítulo 41. Retribuição autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Monstro. Tem um monstro. Ele está na minha cama. Shi Jianjun estava tão assustado que quase não conseguiu endireitar a língua. 8 patas. Verde e brilhante. Meus dentes são maiores que meus braços. Tem outro no meu pescoço. Um monstro com 2 bocas. O quê? O que os fuzileiros navais estão fazendo para conseguir comida? Por que deixaram monstros invadirem o quarto do Sr. Shi? Você está brincando. Tang Xiao também estava furioso. Ao ouvir a descrição de Shi Jianjun, ele não conseguiu pensar em mais nada. Ele imediatamente se conectou à comunicação de Gulan e começou a praguejar. O que você está comendo? Um monstro entrou no quarto do Sr. Shi. Acertarei as contas com você depois. Agora mande os fuzileiros navais para tomar esse bloqueio e sitiar o local. Depois mate esse monstro para mim. Também precisamos realizar uma grande verificação de segurança para confirmar a segurança de toda a colônia. Comandante Supremo, escute-me. Não quero ouvir explicações agora. Faça isso imediatamente. Disse Tang Xiao bruscamente. Não foi você quem pediu para colocarem isso nessa pele? Gulan também estava impaciente e gritou, ignorando a expressão de Tang Xiao. O quê? Pele? Tang Xiao ficou atônito e então se lembrou de que, quando decorou a mansão anteriormente, pediu que caçassem a pele de um animal e a colocassem na cama. Mas talvez devido à inércia de pensar do outro lado do mundo, quando se trata de animais selvagens, Tang Xiao pensa em tigres, leopardos e ursos negros, e ele só consegue caçar um lobo. Quem diria que era tão? Após algum tempo, Tang Xiao olhou para o monstro liso e sem pelos, de pele verde, 4 garras, cabeça e pescoço achatados e uma boca em cada lado do pescoço, além de uma boca maior. A propósito, eu te pedi para caçar uma fera feroz. Por que você está criando algo cujo valor San retorna a 0 num piscar de olhos? Disse Tang Xiao, levando a mão à testa. Informe o comandante supremo. Porque esta besta é de fato uma criatura terrível, que vive em águas profundas. Há alguns dias, ela tentou atacar nossa granja de porcos totalmente cercado e foi abatida por nossos bravos soldados com armas de choque. Quem falou foi o capitão do Corpo de Fuzileiros Navais de Dawn City, que respondeu com firmeza. Tazer. Tang Xiao estava coberto de suor frio, olhou para a pele do monstro que se contorcia, fez um gesto para que ele desaparecesse rapidamente, depois abriu um sorriso e disse a Shi Jianjun, Professor Shi, como queremos fazer algo puro e natural para o senhor, fazer colchões é muito melhor do que couro artificial, não é? Mas se o senhor não achar adequado, pedirei que o troquem por edredons imediatamente. Não é difícil, não se preocupe, nossos soldados virão no meio da noite para trocar seu edredom. É mesmo pele? Shi Jianjun ficou olhando para a pele à distância, mas ainda não ousou se aproximar. É só pele. Tang Xiao chutou a pele na cabeça. Tirem isso daqui. Tirem isso daqui. Não. Eu não quero isso. Prefiro dormir num edredom. Disse Shi Jianjun resolutamente. Certo, vou providenciar isso para você agora mesmo. Tang Xiao ajudou Shi Jianjun a voltar a dormir depois de dizer algo, e então ele também se espreguiçou e retornou ao seu dormitório enquanto bocejava. Como resultado, ele havia dormido menos de 2 horas quando, de repente, ouviu um grito vindo da direção da vila do professor Shi, socorro tio. Tang Xiao estava extremamente vigilante agora, ele se levantou de um salto ao ouvir a voz e correu naquela direção em 3 passos de cada vez. Mas desta vez ele manteve-se atento e não pediu a Gulan que liderasse as tropas para cercar a vila, mas se preparou para verificar a situação primeiro. E não é que vi Shi Jianjun correndo com suas roupas e cobertores nos braços, gritando, socorro! Socorro! Tem! E monstros? Por que ainda existem monstros? Não deveriam ter desaparecido? Tang Xiao coçou a cabeça. Sim. Está bem na frente da minha janela. Shi Jianjun apontou na direção da casa e gritou bem alto. Parecia que o velhinho estava enlouquecendo de medo. A janela. Espere um minuto, não pode ser. Tang Xiao de repente se lembrou de algo, virou a cabeça para olhar para a casa e ouviu um coachar desagradável, seguido por um estrondo em um utong, um grande cachorro preto e, em seguida, um pássaro alçou voo em direção à floresta. Então este é o pequeno ninho de passarinho que eu pedi para colocarem do lado de fora da janela. Pássaros cantando e flores cantando, pássaros cantando e flores perfumadas. Da próxima vez não serão piranhas.
Uma gota de suor frio escorreu do canto da testa de Tang Xiao. Ah? Do que você está falando? Xi Jianjun estava tão assustado que não conseguia ouvir o que Tang Xiao estava dizendo. Ah! Não é nada. Vou mandar alguém verificar seu quarto agora mesmo e garantir que não haverá nenhum problema desta vez. Tang Xiao assegurou, dando um tapinha no peito. Deixe alguém verificar com calma. Aliás, onde você dorme à noite? Perguntou Xi Jianjun de repente. Ah, eu geralmente sou um pouco mais difícil, então posso simplesmente dormir no dormitório da prefeitura. Tang Xiao não virou a esquina. Sem dizer uma palavra, Xi Jianjun correu em direção ao dormitório de Tang Xiao com o cobertor nos braços. Ei, professor Xi, o que você está fazendo? Onde fica a sua vila? Tang Xiao correu para agarrar Xi Jianjun. Não me impeçam, deixem-me dar um jeito nisso. Xi Jianjun se debatia desesperadamente. A casa do professor Xi é uma mansão que trabalhamos tanto para reformar para o senhor. Vendo que ele não conseguia se conter, Tang Xiao abraçou o velho. Vovó, me solte. Eu, Xi Jianjun, estou desesperado para me livrar dos meus 67 anos e morrerei na sua casa hoje. A força de Xi Jianjun surgiu do nada, avançando passo a passo. Tang Xiao não ousou usar toda a sua força por medo de machucar o velho, então os dois se enroscaram e voltaram para o quarto de Tang Xiao. Xi Jianjun não foi nada educado, apontou para o sofá e disse, você pode dormir na cama, e eu vou dormir no sofá sozinho. Depois de falar, jogou o cobertor no sofá, deitou-se e adormeceu. Tang Xiao cobriu a testa e suspirou, mas estava ficando tarde, e ele não podia realmente chutar o velho professor de novo. Então também se deitou na cama e adormeceu. No meio da noite, Dawn City adormeceu, e não havia ninguém por perto, exceto os fuzileiros navais que patrulhavam a rua em turnos. Nesse instante, Tang Xiao abriu os olhos e olhou para o teto atordoado. Do outro lado do sofá, o ronco de Xi Jianjun era alto. Tang Xiao olhou silenciosamente para o copo d'água na mesa de cabeceira, que ondulava com o som do ronco, e murmurou para si mesmo, retribuição. Foi somente ao meio-dia do dia seguinte que Tang Xiao, que finalmente havia adormecido, levantou-se da cama. Ele esfregou os olhos do panda e viu que o professor Xi Jianjun acabara de acordar e estava praticando o tai chi lentamente no quintal do lado de fora da janela. Tang Xiao vestiu-se e caminhou até lá. Antes que pudesse abrir a boca, ouviu Xi Jianjun dizer diretamente, pare de falar, eu moro aqui desde hoje. Quem quiser morar naquela mansão, que more lá. Mas, como eu disse antes, estou aqui para apoiar os idosos. Mas, ei, eu já sou um velho mau, por que você ainda está me arrumando confusão? Falando nisso, eu sei, você quer falar sobre desastres naturais. Nossa civilização já se desenvolveu a esse nível antes, mas ainda é destruída por desastres naturais contínuos. Demônios do vazio, o Pacto Suziane, criaturas de outras dimensões, com quais deles é fácil se meter? Na minha opinião, não devemos provocar tais existências. Acho que é bom manter uma civilização agrícola como esta. Que civilização agrícola você já viu usando uma nave espacial para cultivar? Então é melhor eu me aposentar. Quando você está discutindo, sua mente divaga rapidamente. Tang Xiao engasgou, sem palavras, enquanto levava as mãos à testa. Ele pensou por um instante, usou os dedos para que o T-850 empurrasse um computador, colocou-o na frente de Xi Jianjun e, em seguida, começou a reproduzir o vídeo da trágica batalha aérea em que os 3 caçadores de recompensas atacaram uma semana antes. Xi Jianjun ainda praticava Tai Chi Chuan, mas sua atenção estava claramente voltada para o combate aéreo. Seus movimentos tornaram-se cada vez mais lentos, seu rosto cada vez mais sombrio, até que finalmente parou de se mover. Ficou parado em frente ao computador com uma expressão triste. Após um longo tempo, ele olhou para Tang Xiao e perguntou, você é o nosso líder? O comandante supremo? Sim, sou eu. Tang Xiao assentiu com a cabeça. Você é um líder. Vá ser um assassino. Você tem talento para isso. Xi Jianjun praguejou, virou a cabeça, voltou para o quarto, bateu a porta com força e a trancou. Faust Scholes de capítulo 42. Professor Diabo, parece que essa pessoa não é necessária por enquanto. Tang Xiao balançou a cabeça, virou-se e saiu, retornando diretamente à nave-mãe na nave de transporte. Assim que voltei à ponte, vi o Dr. Guanyan esperando lá com um grupo de especialistas do departamento de pesquisa. Todos estavam ansiosos pela chegada deste mestre especialista.
Comandante Supremo, onde está o mestre? Ainda temos alguns problemas para resolver em relação à ativação do modo Scrum. Além disso, temos alguns problemas com o laser supercondutor e precisamos da ajuda do especialista. Os especialistas falaram um após o outro. Tang Xiao franziu a testa e perguntou de volta: vocês são todos pós-doutorandos, certo? Não conseguem resolver esses problemas sozinhos? O Dr. Feng Yongguang sorriu ironicamente. Não é impossível, mas essas tecnologias são muito avançadas para nós. Embora sejam dados prontos, levará mais tempo para superar esses problemas. Receio que não possamos esperar tanto tempo. Já faz muito tempo. O banco de dados da nave-mãe contém todos os dados dessas tecnologias, o que equivale a uma prova com consulta, não é? Tang Xiao perguntou novamente. Ku Shuwen, ao lado, ajustou os óculos e explicou. É preciso saber que, mesmo sendo um caça, os dados tecnológicos contidos nele não se limitam ao próprio caça. Os materiais, os componentes eletrônicos, os motores, a energia, a aerodinâmica, a ergonomia, os sistemas de computador e muitos outros aspectos se combinam para formar um caça. Contanto que cada um desses aspectos relacionados seja desvendado, uma série de problemas sistemáticos surgirá. Assim como uma grande árvore, a parte inferior já está repleta de galhos e folhas. Se você quiser cavar fundo no sistema radicular, ele se tornará ainda mais amplo e profundo. Portanto, mesmo que seja uma prova com consulta, precisamos de mais do que apenas uma resposta pronta para assimilar esse conhecimento. Só então Tang Xiao entendeu. Então você precisa do professor Xi, um mestre que dedicou a vida inteira à tecnologia aeroespacial, para orientá-lo. Para ser preciso, trata-se de nos guiar em uma direção nesse emaranhado de dados. Algumas coisas não podem ser feitas apenas folheando livros. É preciso anos de experiência para desenvolver essa intuição, disse Guanyan. Intuição? Isso mesmo, intuição. A intuição da pesquisa científica, buscando as leis sutis no mar de dados. Tang Xiao suspirou e disse, professor Xi. Bem, receio não estar qualificado para este cargo devido a problemas físicos. Por favor, supere as dificuldades atuais e encare isso como uma oportunidade para se aprimorar durante seus estudos. Além disso, na República Galáctica, também tentarei encontrar uma maneira de conseguir alguma ajuda para nós. Guanyan, Feng Yongguang e os outros se entreolharam. A decepção em seus olhos era palpável, mas ainda assim compreendiam a situação que Tang Xiao enfrentava. Porque também sabiam que Tang Xiao desejava um mestre especialista mais do que qualquer outra pessoa. Voltem ao trabalho. Ku Shuwen foi mais diplomático, percebendo que algo estava errado no clima, disse algo rapidamente e voltou ao laboratório com os outros. Ao perceber a visível queda no moral da equipe de pesquisa científica, Tang Xiao também sentiu que aquilo não podia continuar. Então, ele perguntou, vocês não disseram que o míssil Gemini poderia ser testado antes? Eu posso ir lá ver os resultados, certo? Falando sobre seu projeto principal, o ânimo de Feng Yongguang também retornou. Ah, de fato é possível. O míssil Gemini já atingiu o estágio em que pode ser equipado e usado, mas ainda precisamos fazer alguns ajustes antes que o caça-lâminas possa utilizá-lo. Afinal, o caça-fantasma é uma nave de combate pesada, e seu tamanho é quase tão grande quanto o das 3 lâminas. Se quiser ver o teste de disparo, sem problemas, providenciarei imediatamente. Então Tang Xiao foi com eles até o laboratório da nave-mãe, e mal haviam entrado quando se depararam com uma pessoa inesperada. Professor Xi Jianjun. Nesse momento, ele folheava uma pilha de documentos e, ao ver Tang Xiao e os outros entrando, não esperou que Tang Xiao falasse e disse diretamente, eu também pensei nisso, este assunto não é de sua inteira responsabilidade. Já que vocês foram atacados por piratas interestelares e existe uma república galáctica extremamente poderosa neste universo, então acho que ainda posso fazer algo. Os olhos de Tang Xiao brilharam imediatamente, e ele disse com grande surpresa, isso é realmente ótimo. Professor Xi, eu. O professor Xi levantou a mão para interrompê-lo. Completo 67 anos este ano e trabalho para vocês há apenas 5 anos. Depois de 5 anos, vou me aposentar, e isso não vai funcionar para mais ninguém. Preciso guardar um tempo para minha esposa, para estar bem com ela. Vou providenciar para acordar sua esposa agora mesmo, do que ela precisa. Ela está morta. Xi Jianjun acenou com a mão, não querendo se envolver nesse assunto, virou-se para Feng Yongguang e disse,
Eu examinei seu registro de pesquisa e devo dizer que a sua base é muito sólida, mas sua aplicação é rígida demais. Simplesmente fazer o que as informações dizem. Como isso é possível? Este lutador fantasma é obviamente um lutador projetado por um sistema tecnológico diferente da nossa quarta civilização. Como podemos continuar usando nossas próprias rotinas para pensar nos problemas dos outros? Feng Yongguang e os outros se animaram imediatamente, e ele perguntou apressadamente: sim. Este é realmente o problema mais difícil que enfrentamos. Professor Xi, por favor, nos aconselhe. Você ainda está esperando que os outros te aconselhem. O que você está pensando? Estamos envolvidos em pesquisa científica. Não estamos ensinando em uma escola. Pense de forma racional. Pense de uma forma completamente diferente, entendeu? Xi Jianjun apontou para a testa e disse com raiva: você está se desviando do assunto. A resposta está bem na sua frente e você não sabe o que fazer. Na minha opinião, você também deve ser responsabilizado por esse fiasco. Preste atenção. Um grupo de pessoas suava durante o treino de Xi Jianjun, e todos baixavam a cabeça, sem ousar dizer uma palavra. Foi só então que Tang Xiao entendeu que era um professor diabólico e que o que ele dizia era realmente indiscriminado. Vendo que ninguém mais ousava falar, Xi Jianjun suspirou, acenou com as mãos e disse: vamos começar, verifiquem esses parâmetros. Embora o sistema tecnológico da outra parte seja diferente do nosso, há um ponto importante: as regras do ambiente físico são as mesmas que as nossas. Com base nisso, devemos pensar no problema da seguinte maneira: vamos lá, quem de vocês é engenheiro mecânico? Eu. Eu sou doutor em engenharia mecânica. Feng Yongguang ergueu a cabeça e respondeu: doutor? Se vire com isso. Veja, você não entendeu esse conjunto de fórmulas antes. É só uma questão de direção. Agora olhe para o conjunto de fórmulas que eu escrevi. Xi Jianjun rapidamente escreveu no quadro negro, diante dos olhos de Tang Xiao, uma série de símbolos das escrituras celestiais. Quando Feng Yongguang viu esse conjunto de fórmulas, seus olhos brilharam imediatamente e ele percebeu de repente: entendi. Entendi. Não podemos usar as fórmulas do nosso próprio sistema para definir as fórmulas deles. Temos que transformar as fórmulas deles em nossas regras. Não interrompam. Continuem assistindo. O que eu ensino não é apenas a resposta, mas, o mais importante, o método. Vocês assumirão a minha turma no futuro. Estudem bastante. Feng Yongguang e os outros ouviram atentamente e fizeram anotações rápidas em um pequeno caderno, deixando Tang Xiao de lado. Mas Tang Xiao não se importou com essas coisas. Ele olhou para o movimentado departamento de pesquisa científica com grande alívio, e um sorriso surgiu em seu rosto. Contudo, nesse instante, o cérebro da nave-mãe repentinamente lhe enviou uma mensagem através do chip implantado em seu cérebro. Ao ver essa mensagem, a expressão no rosto de Tang Xiao tornou-se extremamente fria. Fault Scholes capítulo 43, Comércio de Armas. O planeta Tatooine, situado em um deserto nos arredores da região noroeste de Mos Eisley. Quase consegui. Yuri Ulon manuseava habilmente o fuzil de assalto tipo 21 em sua mão. Seus óculos escuros refletiam a luz intensa do deserto de Tatooine, e ele ainda tinha um cigarro na boca. No bar, os Botans estavam com Broderick Gravel, que estava procurando uma arma grande ontem, mas ninguém lhe vendeu. É verdade, ele deve estar sendo pressionado por essas pessoas. Vitaly Ulon também usava óculos escuros e segurava uma garrafa de bebida verde e refrescante. Não se preocupe em vender a arma para ele, os inimigos dele também estão vindo atrás de você. Se os inimigos dele vierem até mim, conversarei com eles sobre o preço desta metralhadora multiuso MG42. Yuri deu uma tragada no cigarro, chutou o T-850 para trás e o segurou na mão. É uma metralhadora de calibre 12,7 mm com uma estrutura muito compacta e leve. Não acho que eles vão falar sobre isso com você. Vitaly balançou a cabeça negativamente. Vitaly, esse é o seu problema. Yuri balançou o cigarro entre os dedos. Você já viu alguém que vende armas só para um lado? Claro que sim, mas gente assim já foi pro inferno. Se você vende só para um lado, o outro já tem motivos de sobra para te matar, mas se você vende para os dois... Ei! Isso significa que ambos os lados têm motivos suficientes para te matar, retrucou Vitaly. Yuri Ulov sacudiu a mão e o cigarro caiu em suas calças. Ele rapidamente sacudiu o cigarro para apagá-lo, mas ainda havia um pequeno furo na perna da calça.
Vai se foder, Vitali. Traga esse homem aqui agora. Imediatamente. Imediatamente. Agora. Yuri praguejou, deu um passo à frente, arrancou a bebida da mão de Vitali e a bebeu de um só gole. Eu? Sozinho? Ir encontrar aquele bota. Vitali ficou estupefato. Sabe, levei meio dia para aceitar que esses caras estranhos também são seres humanos. Agora, me deixe negociar sozinho com um grupo de caras que parecem podres eretos. Me dê um T-850. Você está brincando? Você traz um robô de combate para negociar com as pessoas? Ninguém vai falar com você desse jeito. Escuta, como fazíamos antes, cooperamos bem. Você traz as pessoas, eu. Quando as armas grandes forem vendidas, daremos uma caixa de balas a cada 10 armas, 10% de desconto para clientes antigos, e eu posso oferecer a eles um copo desta bebida azul brilhante. Só isso. Nem pense nisso. Vai se foder, Yuri. Você está me empurrando para o inferno. Yuri suspirou, caminhou até a Vitali, o abraçou pelos ombros e guardou o pouco de bebida que restava em sua mão. Escute, Vitali, o que queríamos ao embarcar nesta nave-mãe era começar uma nova vida, e os administradores nos deram essa oportunidade. E agora, escute, a guerra que assola toda a galáxia? Quantas pessoas existem nesta galáxia? Mesmo que apenas 1% delas se equipe com nossas armas, qual será o resultado? Você verá que tudo o que aconteceu antes é uma grande merda. Eu sei o que você quer dizer, mas se não avançarmos, nunca saberemos o resultado. O que você acha, meu irmão? Irmão de armas. Irmão de armas. Vitali deu um leve soco no ombro de Yuri. Tá bom, eu vou tentar. Mas você tem que vir me salvar a qualquer hora. Sem problemas. Vitali bebeu o que tinha na mão, reuniu coragem e caminhou em direção ao acampamento improvisado e caótico. Um grupo de pessoas bota bebia e proferia palavrões em voz alta na língua bosa sob uma tenda dilapidada, e todos ao redor se mantinham afastados por respeito, temendo serem pegos por aquele grupo de desordeiros que queriam descarregar sua raiva. Vitali aproximou-se com cuidado, fingindo ser inofensivo para humanos e animais, esfregando as mãos e falando em uma linguagem padrão galáctica pouco profissional. Aquela arma. Uma arma grande. Eu a tenho. Que se dane. Macaco inútil de pele rosada. Se você se atrasar um segundo, vou arrancar sua cabeça e enfiar no cu do banta. Um homem bota com uma cicatriz no rosto exibiu uma expressão feroz. Vitali queria chorar, mas mesmo assim se conteve e continuou. Eu tenho uma arma, mas ninguém pode comprá-la, a não ser eu. Você está aqui só para me divertir? O líder, Scar, desembainhou sua cimitarra brilhante e aproximou-se de Vitali. Embora os Bosans fossem mais baixos que os humanos, era óbvio que aquele grupo lutava há muito tempo. Sangue escorria da lâmina, e o impacto era assustador. Vitali recuou passo a passo e continuou. Eu vendo armas, me matem. Essas armas vão atirar em vocês. Você realmente tem uma arma? Disse Scar, encarando Vitali. Há armas. Muitas armas. Contanto que você tenha dinheiro. Onde? Nos subúrbios, não muito longe daqui. Siga-me. Scar agarrou Vitali pela gola, pressionou o facão afiado contra sua cintura e disse com ferocidade: mostre o caminho. Atrás de uma rocha no deserto de Gobi, nos arredores de Mos Eisley, Yuri Orlov segurava um telescópio e viu Vitali caminhando em sua direção com uma faca nas costas, apontando para os Botans, e disse para si mesmo: droga. Bom irmão. Você. Me siga. Você, e você, pegue um rifle de precisão e prepare uma emboscada para os dois lados. Os três T-850 sentiram com a cabeça e imediatamente fizeram o mesmo. Quando o grupo de Bota acompanhou Vitali até lá, viram Yuri Orlov de terno, sapatos de couro e óculos escuros, sentado sobre mais de uma dúzia de caixas de munição, com uma fileira de fuzis de assalto tipo 21 ao lado. Um tanque T-850 estava atrás dele. Parece que os negócios estão chegando. Bem-vindo, meu nome é Yuri Orlov, um empresário comum. Yuri não se levantou e riu com as mãos abertas e um cigarro na boca. Seus olhos não encontraram os de Vitali em nenhum momento. Essas são as suas armas. Os Bozan empurrou Vitali. Isso mesmo. Ouvi dizer que você quer armas, e por acaso tem um lote aqui. Se você tiver o dinheiro, podemos conversar. Yuri Orlov jogou a bituca de cigarro fora. Deixe isso de lado, livre-se dos caras importantes e vamos ter uma boa conversa.
Scar virou Vitaly para sua frente e o acariciou suavemente com a cimitarra. Então esse cara é só um figurante. E você não se importa se eu o matar? Yuri deu um leve sorriso. Claro que me importo. Ele me mandou uma mensagem e pegou meu dinheiro. Se ele quiser morrer por causa disso, será um grande azar para mim. Como sou um homem de negócios, naturalmente não quero que você morra depois de fechar um acordo comigo, certo? Então, se você o matar, acho que não haverá muito o que fazer com o acordo. Então que tal eu te matar também? Scar apontou a cimitarra para Yuri. Fortskowski capítulo 44. Nosso mundo. Não venham com essa de que eu tenho um monte de armas na mão e você só tem algumas facas. Mesmo que me matem, não pretendem comprar armas no futuro. Por favor, eu sou um homem de negócios, e a transação é o mais importante. O que vocês querem fazer com as minhas armas não é da minha conta, só pegamos o que precisamos, disse Yuri com um sorriso. Interessante. Scar empurrou Vitaly para o lado, pegue sua arma e deu uma olhada. Aliviado, Vitaly correu apressadamente para trás de Yuri, ofegante. Yuri deu um tapinha no ombro dele, indicando que tudo estava sob controle. Então tirou um fuzil de assalto tipo 21 sem carregador e jogou para Scar, dizendo habilmente: Cavalheiros, permitam-me recomendar solenemente o fuzil de assalto tipo 21. Esta arma é feita de uma estrutura de plástico leve, à prova d'água e poeira, e pesa apenas 1,7 kg. Ela usa munição calibre 5,56 mm e carregadores padrão de 30 cartuchos. Se estiverem dispostos a pagar um pouco mais, posso fornecer também uma caixa com 50 cartuchos de munição estendida. Scar pegou o fuzil de assalto e sorriu com desdém. Esta arma ainda usa munição real. Rapaz, você veio para cá há milhares de anos? Ah, uma arma com munição real. Yuri imitou a expressão de Scar e fez uma careta. Depois pegou um fuzil de assalto tipo 21 e puxou o ferrolho com um clique. Sua expressão se tornou severa. Acreditem ou não, posso usar esta arma com munição real para matar todos vocês em 2 segundos. Vários botãs imediatamente ficaram em alerta, e 2 deles sacaram pistolas blaster. Yuri olhou para as armas em suas mãos e riu, atônito. Ei, DL-18. Que pistola blaster excelente, a cadência de tiro é de 50 tiros por minuto e o alcance máximo é de 120 metros. Você só pode disparar 20 vezes por minuto. Ao dizer isso, ele se virou repentinamente, apontou para a pedra atrás dele e puxou o gatilho. Dadadadá. Uma série de balas foi disparada instantaneamente, e todas atingiram a rocha em poucos segundos, levantando uma nuvem de poeira. Yuri começou a lutar e riu alto enquanto dizia: A cadência de tiro é de 1000 tiros por minuto, o alcance efetivo é de 550 metros, e os modos de tiro único e rajada podem ser ajustados. Os tiros cessaram, a rocha ficou crivada de buracos e, em seguida, com um estrondo, a superfície da rocha desabou camada por camada. Último então, escolhi a pistola blaster avançada e a arma de munição real reversa. Yuri pegou outro carregador, instalou-o na arma e puxou o ferrolho com um clique. Rifle de assalto tipo 21. Após terminar de falar, ele jogou a arma com o carregador diretamente para Scar. Uma arma custa 400 créditos e uma caixa de balas custa 100 créditos. Se você comprar 10 armas de uma vez, eu te dou uma caixa de balas. Sim, eu só aceito créditos da República, não moedas Wupiupi. Scar pegou a arma, seu rosto ficou frio e ele imediatamente a apontou para Yuri Olov. Yuri deu um leve sorriso, acendeu um cigarro e disse com leveza: Você sabia, irmão, que tem 20 rifles de precisão apontados para sua cabeça agora? Quer me matar? Sem problemas, mas sua cabeça. Bum! Ele fez um gesto explosivo. Sabe, eu sou um empresário comum. Cada um recebe o que precisa e fazemos negócios a longo prazo. Vamos falar sobre o preço, disse Yuri novamente. Quero 10 armas e 20 caixas de munição, disse Scar. Então, agradeço sua contribuição de 5.900 créditos, nota 1. De acordo com o combinado, contei apenas 19 caixas de balas. Yuri imediatamente informou o preço. Eu não tenho tanto dinheiro assim. Scar fez uma expressão horrível no rosto. Então não há outro jeito. Não damos crédito a pequenas empresas. Se você não tem dinheiro suficiente, pode comprar menos. Saiba que precisa de 500 créditos para comprar uma pistola blaster DL-18. Yuri respondeu indiferentemente, e, para ser franco, em termos de poder de fogo e letalidade,
A DL-18 é completamente inútil. Uma rajada de blaster automática pode ser comprada por apenas alguns de vocês? Não me provoque. Scar queria se irritar e ergueu a arma novamente, mas nesse momento Yuri fez um gesto, e então ouviu-se um estrondo, e um profundo buraco de bala apareceu de repente em uma rocha próxima. Scar engoliu a raiva com ressentimento, cerrou os dentes e disse: "Vamos tomar um espaçoporto amanhã. Te darei 7.000 créditos depois que tivermos sucesso. Não me importo com o que você faça, mas tenho certeza de uma coisa: você não pode garantir que voltará vivo. E quem vai pagar pelo dinheiro que perdi?" Yuri não achava que isso fosse possível. "Então, o que exatamente você quer fazer?" "Ah!" Yuri riu, tirou uma da caixa debaixo dele e abriu, e lá estavam 5 granadas envoltas em um airbag de plástico para absorção de impacto. Granada M28. O raio de dano direto é de 8 metros. O raio máximo de dano por fragmentação é de 42 metros. Este é um bom sujeito que mata e vende mercadorias enquanto viaja para casa. 50 créditos por cada uma. Posso te dar mais 2 caixas, mas terei que cobrar juros. Se você conseguir voltar vivo, quero 8.000 créditos. Fechado. Scar riu amargamente e concordou imediatamente. Ele tirou um saco de créditos e jogou para Yuri, depois fez beicinho para as pessoas atrás dele. "Vão. Tirem o cara daqui." Após o grupo de botões partir, Yuri Ulo caiu no chão como se tivesse desmaiado, e Vitali correu para ajudá-lo a levantar. "Isso me lembra de quando eu estava começando, Vitali, meu bom irmão." "Ah!" Yuri riu animadamente, embora seu rosto estivesse coberto de suor frio. Sentado ao lado de Yuri, Vitali acendeu um cigarro na boca, colocou-o na boca de Yuri, acendeu outro para si e soltou uma coluna de fumaça para o céu, dizendo baixinho: "Sim, depois de um longo período de hibernação, esqueci muitas coisas do passado, mas ainda estou profundamente impressionado. Eu só sinto. Ei." Ele hesitou em falar. "Não se preocupe, esta galáxia será o nosso mundo mais cedo ou mais tarde." Yuri deu um tapinha no ombro do irmão mais novo, soltou uma baforada de fumaça para o céu com o mesmo movimento e disse com um sorriso: "Nota 1. Não utilize o conceito da economia da Terra para aplicá-lo ao universo de Star Wars. É preciso saber que o custo de um destroyer estelar de classe imperial de 2.000 metros de comprimento é de apenas 150 milhões de créditos, e uma boa nave espacial custa apenas dezenas de milhares de créditos. Em seguida, compare o custo de um porta-aviões nos Estados Unidos e você verá que o custo de um porta-aviões da classe Ford é superior a 10 bilhões de dólares americanos. Portanto, o poder de compra dos créditos Galaxia é quase equivalente a 50.000 vezes o do dólar americano na Terra, e às vezes é ainda mais exagerado. Mas isso não pode ser generalizado, porque em Guerra nas Estrelas, devido ao desenvolvimento desigual da ciência e da tecnologia, o preço dos produtos agrícolas é muito mais caro do que o dos produtos industriais. Basicamente, os produtos da indústria leve são os mais baratos, seguidos pelos produtos da indústria pesada, e os produtos agrícolas são os menos rentáveis. Portanto, não se surpreenda ao ver pessoas em Star Wars lutando por centenas de dólares no futuro, porque essas centenas de créditos realmente podem comprar muita coisa. Fault Scholes capítulo 45, Oportunidade Galáxia de Endor, órbita síncrona do planeta Aurora, centro de comando da nave Mancusan. Tang Xiao franziu a testa, olhando para Trent, que estava nu na projeção holográfica à sua frente. "Você quer dizer que Quinto e os outros venderam a notícia sobre nossa nave-mãe para um homem chamado Presa de Ferro Kuken? E essa pessoa tem alguma ligação com o Sol Negro?" "Eu já te enviei a gravação, e é assim que as coisas são", disse Trent. Tang Xiao olhou para ele novamente e disse com um meio sorriso: "Isso é difícil para você. Deve ser muito difícil obter essas informações depois de trair sua aparência." "Bem." Trent olhou para as linhas flamejantes que se projetavam sob o cobertor atrás dele e sorriu sem jeito. "É trabalhoso." Ah. Certo, eu já sei disso, e você não precisa se preocupar muito. Agora não estamos indefesos. O aprimoramento do caça-blade está quase concluído, e também temos fragatas prontas para entrar em serviço ativo. Desde Tatooine, quando algo assim acontecer, é mais seguro para você voltar primeiro, disse Tang Xiao. "Certo, chefe, eu sei o que fazer, não se preocupe." Trent levantou 2 dedos e acenou, e então a mulher atrás dele se mexeu como se estivesse prestes a acordar. Ele rapidamente desligou a comunicação, como se fosse confortá-la.
Ao ver a projeção holográfica de Trent desaparecer, Tan Xiao ponderou por um instante e disse para si mesmo, uma cruzador da classe Emerald. Eu conheço o Emerald, mas ele apareceu no filme Rogue One. É uma espécie de fragata, ou melhor, uma corveta. Mas agora mesmo, Trent mencionou claramente um cruzador. Ele refletiu sobre isso novamente. Deve ser aquele modelo antigo. Se bem me lembro, é um cruzador produzido durante a guerra entre a República Galáctica e o Império Sith. Se for esse o caso, pode haver uma reviravolta. Então ele se levantou, chamou o chefe do Estado-Maior Qijian e lhe disse que um cruzador da classe Ameread estava prestes a atacar. Um cruzador? Perguntou Qijian com semblante sério. Alguma informação mais específica? Não, nós só sabemos que é um modelo de 1 ou 2 mil anos atrás. Mas o que precisamos observar é que, mesmo há 2000 anos, uma guerra interestelar eclodiu entre a República Galáctica e o Império Sith. As naves espaciais daquela época eram de grande importância para nós. Agora, elas ainda representam uma ameaça mortal. Tan Xiao acrescentou, por causa da reforma russa, a República Galáctica basicamente desmantelou sua poderosa frota. Então, na verdade, nos últimos 2000 anos, a tecnologia de naves espaciais da galáxia não evoluiu muito. E se minha estimativa estiver correta, este cruzador é diferente dos caçadores de recompensas anteriores. Certamente é capaz de danificar seriamente nossa nave-mãe, certo? Perguntou Qijian com uma expressão solene. É verdade, da última vez que os caçadores de recompensas atacaram, estávamos, na pior das hipóteses, encurralados dentro da nave-mãe. É absolutamente impossível para eles romper o escudo da nave-mãe. Mas agora, afinal, esta é pelo menos uma nave de guerra com várias centenas de metros de comprimento. Pode levar muito tempo para causar danos à nossa nave-mãe, mas certamente é possível, disse Tan Xiao. Você precisa ir ao departamento de pesquisa científica para pressionar pelo progresso do caça espectral? Perguntou Qijian. Tan Xiao balançou a cabeça. Não pressione mais eles, o professor X sabe o que fazer. Ele sabe o que estamos carregando e o que estamos enfrentando. Qijian suspirou. Vou elaborar um plano de ataque imediatamente. Mas mesmo que o caça-blade esteja agora equipado com armas a laser infravermelho, pequenos motores de fusão e escudos de energia primária, ainda é um pouco difícil representar uma ameaça para um cruzador. O plano de ataque Ara-Gemini, que consiste em colocar mísseis nos blades, é a nossa última opção. Caso contrário, talvez nem consigamos causar danos ao cruzador. Entendo. Vamos fazer assim. Tan Xiao assentiu com a cabeça. Comandante Supremo, o departamento médico solicitou que eu informasse que o ferido que foi enviado anteriormente recuperou a consciência. A voz do cérebro principal soou. Samid? Tan Xiao assentiu e disse, se o ferido estiver relativamente estável, prepare um quarto completamente secreto e conversarei com essa pessoa a sós, certo? Vou abrir a sala de recepção no 003. No entanto, preciso lembrá-lo de que há 2 T-850S escondidos no compartimento secreto embaixo da mesa na sala de estar. Leve-me até lá. Tan Xiao seguiu as instruções até chegar à sala de estar, abriu a porta e entrou. Um homem Moon, ainda envolto em bandagens, estava sentado no sofá, com uma aparência um pouco cansada. Ao ver Tan Xiao entrar, Semid se esforçou para se levantar e curvou-se diante dele, dizendo, Olá, caro senhor, o senhor é meu salvador, não é? Presto-lhe o maior respeito. Tan Xiao olhou para aquele homem. Ele tinha uma figura esguia, típica do povo Moon. Todo o seu corpo, incluindo a cabeça, era fino e esguio. Sua testa era proeminente, ele não tinha cabelo, seus braços eram muito longos e seus dedos indicador e médio eram ainda maiores que os outros, mais que o dobro do comprimento. As órbitas oculares profundas lhe davam um ar um tanto sinistro. Semi, né? Você precisa saber o quanto de risco eu corro para te salvar, disse Tan Xiao. Semi assentiu e respondeu, acredite em mim, ninguém conhece o horror de Ego Damask segundo melhor do que eu. É por isso que lhe agradeço imensamente por me salvar debaixo do nariz dele. Não importa o que você queira, o que quer que me peça em troca, eu aceitarei incondicionalmente. Diga-me o que você tem em Migeeto, perguntou Tan Xiao. As contas de importação e exportação da família Tonis. Samid disse sem hesitar, a família Purs é uma das maiores famílias entre o povo Moon, e pode-se até dizer que acompanha a família Yu. As duas famílias têm competido pela posição interestelar de co-presidente da associação bancária.
Tang Xiao acenou com a cabeça para que ele continuasse. Há 17 anos, o diretor da Associação Bancária Interestelar, La Xiu, foi assassinado. Depois disso, a co-presidência da Associação Bancária Interestelar passou a ser ocupada por Fortonis. Iego tem apoiado o filho de Lars, Sanyu, e tentará impedir a reeleição de Porstonit para se tornar o próximo co-presidente, disse Semid. Fortschkolge capítulo 46. Consultor financeiro-chefe Tang Xiao perguntou com grande interesse: então, existe esse material negro de Porstonit nas contas que você tem em mãos? Isso mesmo. Continha os fundos da Associação Bancária Interplanetária manipulados por Porstonit durante seu mandato, fornecendo apoio financeiro ao notório gangster do submundo sonegro e à organização terrorista Bando Goza, intervindo na luta dos Hutis contra a Associação Bancária Interestelar para evitar notoriedade desnecessária e riscos, respondeu Semid sinceramente. Mesmo estando mentalmente preparado, Tang Xiao sabia que Ego Damasco II era um sujeito extremamente suspeito. Mas ainda assim não esperava que a situação por trás da comissão que ele apresentou pela primeira vez fosse tão complexa. Envolvia, na verdade, a eleição para a co-presidência da Associação Bancária Interestelar. Mas agora, Tang Xiao, que havia decidido arriscar em Ego, sentia que tinha ganho muito dinheiro. A Associação Bancária Interestelar é definitivamente a gigante desta galáxia, juntamente com a Federação Comercial, a Aliança Empresarial, a Aliança Tecnológica e as guildas comerciais. Ela forma uma oligarquia que controla a espinha dorsal econômica de toda a galáxia. É possível até mesmo tirar uma conclusão direta: a Associação Bancária Interestelar é a maior entidade econômica de toda a galáxia. Tal tamanho é simplesmente assustador. Sem mencionar que o próprio Ego Damasco II também é um Lord Sith profundamente oculto. O corpo de Tang Xiao tremeu levemente, e ele sentiu uma enorme excitação. Os cantos de sua boca se curvaram num sorriso discreto. Ele, que conhecia bem a trama, também sabia quem seria o vencedor final na batalha da Associação Bancária Interestelar. Foi Sanyu quem Ego apoiou. Sendo assim, Semid tem a carta fechada na mão primeiro e, quando necessário, pode obter benefícios suficientes para si mesmo do futuro co-presidente da Associação Bancária Interestelar, Sanyu. Já que você tem acesso aos segredos mais importantes da família Pors, você deve ter um status elevado, certo? O que você faz? Perguntou Tang Xiao. Eu sou. Não, eu costumava ser atuário sênior e diretor financeiro da Associação Bancária Interestelar, respondeu Semid. Eu providenciarei tudo para você. Você ficará sob minha proteção, mas precisa fazer algo. No futuro, você será o consultor financeiro do nosso quarto grupo. Tang Xiao providenciou diretamente um cargo para Semid. Certo, senhor. Semid aceitou calmamente e então perguntou: posso perguntar o que é o quarto grupo? Claro, é uma empresa. Tang Xiao não esperava que Semid fizesse tal pergunta. Não, tenho certeza de que vocês não são uma empresa, pois não há registro dessa empresa no Departamento de Administração de Empresas da República Galáctica. Sua existência é ilegal. Semid respondeu: consigo me lembrar das informações de todas as grandes empresas, e é obviamente impossível que uma empresa com uma nave espacial tão grande não me venha à mente. Tang Xiao assentiu com a cabeça e perguntou: isso terá algum efeito? Grande impacto. Semid juntou as mãos com muita elegância e imediatamente entrou no estado. Os dedos indicador e médio longos e finos do Moon batiam ritmicamente no dorso das mãos. Porque isso significa que todas as suas ações não serão protegidas pela República, e suas atividades de colonização não só serão subsidiadas, como também não serão reconhecidas. Sempre achei que, nessa região remota do anel externo da constelação, a República não teria controle algum. Além disso, existe algum subsídio para o desenvolvimento de colônias. Embora o controle da República sobre a região estelar do anel externo esteja enfraquecendo a cada dia, o conjunto ainda possui uma certa força centrípeta, e o comportamento pioneiro e colonial no anel externo também será considerado pela República como base para expandir sua influência, e naturalmente a apoiará, contanto que você possa jurar lealdade à República em nome de sua colônia, disse Semid. Agora ele se expressa de forma clara e concisa, e pode-se até dizer que possui um plano bem elaborado, sem ser humilde nem arrogante, mas, no fundo, Tang Xiao sabia que isso era apenas o profissionalismo de um gerente sênior. Tudo o que ele faz agora é para servir a autoridade, na esperança de que cada movimento seu possa lhe render mais benefícios.
Mas autoridade é autoridade, e um gerente é um gerente. O olhar de pânico de Tang Xiao quando o resgatou antes era a verdadeira expressão de uma pessoa como ele quando realmente se depara com o poder da autoridade. Tang Xiao cruzou os braços, recostou-se no sofá e disse com leveza: "Isso significa que agora podemos registrar uma empresa?" "Não é tão fácil assim, Sr. Tang Xiao." Semi balançou a cabeça. "Apenas registrar uma empresa não basta, é preciso obter uma licença colonial, que inclui uma série de acordos. Entre eles, a tributação da colônia, os direitos de proteção da raça nativa, conforme exigido pela Ordem Jedi, acordos de defesa mútua, etc. É um processo complexo, mas que vale a pena o tempo e o dinheiro investidos." "Dinheiro?" Tang Xiao franziu a testa. "O que nos falta desesperadamente agora é dinheiro. Mas é isso que quero dizer quando o aceitei como nosso consultor financeiro. De fato, este problema não é insolúvel. Pelo que entendi preliminarmente, você possui uma indústria manufatureira independente. Isso é dinheiro, mas, por favor, permita-me compreender melhor sua situação, e elaborarei um plano de negócios para concluirmos a captação inicial de capital para nós", disse Saimed. "Devido à minha situação atual, é melhor eu não aparecer diante de ninguém, então preciso de um assistente. Acho que se for um robô, me sentirei mais à vontade." Tang Xiao não se mostrou constrangido. Disse ao T-850 atrás dele: "Depois disso, você seguirá o Sr. Semid. Podemos fornecer tudo o que ele precisa, incluindo as informações." A pele biônica usada por este T-850 é de um homem de meia idade com uma aparência bastante comum. Comparado com este Tang Xiao, ele se parece mais com o T-850 de Arnold Schwarzenegger que lhe foi originalmente designado. Depois que o T-850 foi danificado da última vez, ele já deve estar quase totalmente reparado, permitindo que ele retorne ao seu posto. T-850 assentiu com a cabeça e ficou atrás de Semi sem dizer uma palavra. Semi levantou-se, curvou-se diante de Tang Xiao e disse: "Acho que meu corpo ainda precisa se recuperar um pouco. Por favor, permita-me retirar-me primeiro, Sr. Tang Xiao. Assim que eu me recuperar, voltarei a atendê-lo oficialmente como consultor financeiro." "Está bem, por favor, descanse bem." Tang Xiao assentiu. Após a saída de Samid, Tang Xiao sorriu satisfeito. Entre outras coisas, a conversa anterior demonstrava que aquele homem Moon possuía, no mínimo, o nível profissional de um mestre. Desta vez, era crucial para a quarta civilização subjugar essa figura mestra, tão familiarizada com o sistema econômico da República Galáctica. Fault Scholes capítulo 47. Novas conquistas. O maior problema da quarta civilização é a enorme disparidade em relação à República Galáctica. Agora, eles realmente precisam de um talento como esse para alinhar seu sistema econômico ao da República, a fim de obter o último bônus antes da guerra. A entrada da Semi no mercado é uma ajuda oportuna. Tang Xiao não se preocupava com as segundas intenções de Samid, pois não havia espaço para ele na imensidão da galáxia. Bastava aparecer para ser imediatamente caçado implacavelmente pela Associação Bancária Interestelar. A única opção de Samid é permanecer no quarto grupo, e ele deveria ser capaz de entender sua situação. Se ele não demonstrar valor suficiente, Tang Xiao certamente se livrará dele sem hesitar. Ego Damasco segundo vende bem. Pensando nisso, o humor de Tang Xiao melhorou bastante. Ele foi até Vigia e olhou ao redor da nave-mãe. Agora, a área ao redor da nave-mãe estava muito mais movimentada, com um grande número de naves de transporte circulando entre as estações de mineração, que haviam sido expandidas para 5 no planeta gigante gasoso. Há também um grande número de naves de transporte transitando entre o planeta Aurora e a nave-mãe. Após a expansão e construção, agora possuem mais de 20 naves de transporte, além de 100 naves de transporte de mineração que só podem voar no espaço. 2 enormes módulos de pesquisa espacial em forma de guarda-chuva, com mais de 200 metros de diâmetro, orbitam a nave-mãe, atraídos pela gravidade da própria nave-mãe, e movem-se lentamente em órbita síncrona com ela. Esses módulos abrigam, respectivamente, o Instituto de Física e o Instituto de Pesquisa de Engenharia Mecânica. Entre eles, o Instituto de Engenharia adicionou muitos módulos auxiliares, e o tamanho é ainda maior. Você também pode ver uma espaçonave com mais de 30 metros de comprimento atracando do lado de fora do Instituto de Engenharia. 2 grandes torretas estão instaladas nessa espaçonave, o que parece um pouco estranho. Fique ligado. Do outro lado,
Encontram-se 2 estaleiros interestelares, um dos quais está em construção e ainda não foi concluído. Trata-se de uma pequena doca interestelar utilizada por espaçonaves da classe Fragata. A fábrica de montagem retangular tem cerca de 100 metros de comprimento. Ao lado da área da doca, existem mais de uma dezena de estruturas em balanço para fixar espaçonaves inacabadas. A julgar pela área abrangida por essas estruturas, seria possível construir muitas fragatas com dimensões superiores a 50 metros de comprimento. Este tamanho também corresponde ao de um corvette padrão. De acordo com os padrões da quarta civilização, uma aeronave com menos de 15 metros é chamada de caça leve. Uma aeronave de 15 a 30 metros é chamada de caça pesado. Uma aeronave de 30 a 50 metros é chamada de fragata leve. Fragatas pesadas de 50 a 80 metros. Destroyers leves com calibre entre 80 e 150 metros. De 150 a 300 metros são contratorpedeiros pesados. Navios de 300 a 500 metros são cruzadores leves. Navios de 500 a 1000 metros são cruzadores pesados. Navios com mais de 1000 metros de comprimento são considerados navios capitais. E existem outros tipos de navios capitais, como porta-aviões, encouraçados, cruzadores de batalha, entre outros. Agora, no dique seco concluído, está sendo montada uma nave espacial quase idêntica que está atracada do lado de fora do Instituto de Engenharia, mas com uma torreta de tamanho bem menor. A estrutura da nave está finalizada e diversos braços robóticos automáticos, instalados na plataforma em balanço, estão reforçando a blindagem externa da nave. Ao redor do dique inacabado, mais de uma dúzia de pequenas naves espaciais de engenharia estão constantemente em atividade. Os operários da construção pilotaram as naves para retirar as peças dos equipamentos já processadas do centro de manufatura da nave-mãe e, em seguida, sobrevoaram o local para instalá-las no dique. Parece que a conclusão do dique está a poucos dias de distância. Tang Xiao assentiu com a cabeça, pegou o comunicador e conectou-se à sala de pesquisa. A doutora Ku Xiuen atendeu a chamada. Ela fez uma leve reverência a Tang Xiao antes de perguntar: há algo que eu possa fazer por você, comandante supremo? Tang Xiao perguntou diretamente. A pesquisa sobre a fragata da classe Hammer foi concluída. Ku Xiuen assentiu e respondeu: sim, a pesquisa foi concluída há 2 dias. Naquela época, você ainda estava na Estrela da Aurora. Como que Jean estava com muita urgência, iniciamos a produção imediatamente. A propósito, a fragata está estacionada em frente ao seu instituto de pesquisa. Parece diferente, não é? Ku Xiuen riu. Esta fragata é a primeira fragata da classe Hammer que construímos, e as torretas nela são 2 torretas de turbolaser. São peças relativamente completas obtidas dos destroços de 3 naves de caçadores de recompensas. Seria um desperdício instalá-las na nave de transporte, então o professor Uchi está nos orientando para realizar algumas modificações e, em seguida, encontrar uma maneira de instalar as torretas de turbolaser na fragata. Posso ir te visitar? Sim, comandante supremo. Reportarei imediatamente ao professor Uchi e tomarei as providências necessárias. Esta é a primeira vez que Tang Xiao chega ao centro de pesquisa de engenharia a bordo de uma nave de transporte. Antes, ele só havia visitado o laboratório de engenharia instalado dentro da nave-mãe. Agora, a estrutura do centro de pesquisa construído no espaço é muito mais compacta, mas o equipamento em seu interior é mais denso e avançado. Tang Xiao também viu que um canhão laser azul de tamanho médio estava sendo testado em um laboratório. Um canhão laser com mais de 4 metros de comprimento estava erguido sobre uma estrutura, atrás da qual havia fios e tubos densamente compactados. Seguindo a ordem do técnico, o canhão laser disparou um feixe de laser azul não ofuscante, irradiando em um alvo posicionado no espaço sideral. Mas o feixe de laser irradiou o alvo por menos de um segundo, e o encanamento atrás dele repentinamente se encheu de fumaça densa e faíscas crepitaram. Os técnicos interromperam rapidamente o experimento, e várias pessoas com roupas de proteção correram para o local com extintores de incêndio e jogaram água no encanamento. Ku Xiuen a cumprimentou, seguiu o olhar de Tang Xiao, sorriu e disse: este é o protótipo do laser azul enviado por Guanyan no laboratório de física, e foi testado 3 vezes hoje. Mas, embora os lasers azuis sejam muito mais potentes do que os lasers infravermelhos e tenham um alcance maior por serem menos perturbadores devido aos seus comprimentos de onda mais curtos, nossas plataformas de armas ainda não estão equipadas para usar esse laser avançado. Ela caminhou até o canhão laser coberto com espuma extintora,
Balançou a cabeça e disse a um técnico ao seu lado: este protótipo não é mais utilizável. Entregue o comprovante de dados à doutora Guanyan. Informe-a sobre o relé de conversão de energia. Os parâmetros do inversor estão muito altos e, se quisermos que nosso equipamento de fornecimento de energia atual seja utilizável, precisamos reduzi-los em pelo menos 5%. Mais uma redução de 5%. O Dr. Guan certamente vai repreender o público quando souber disso. O técnico enxugou o suor frio. Então que ela reclame na rua, afinal, é a rua, não eu. Ku Xiuen passou a mão no cabelo, em desaprovação. Deixo isso com você. Preciso acompanhar o administrador até o lado do professor Uchi. Ah? Comandante Supremo. Olá, Comandante Supremo. O técnico viu a presença de Tang Xiao e rapidamente fez uma reverência. Tang Xiao assentiu com a cabeça e caminhou para um outro lado, visitando o centro de pesquisa acompanhada por Ku Xiuen. Ao longo do caminho, Ku Xiuen apresentou os projetos de pesquisa e as instalações a Tang Xiao de forma bastante falante. Ela era obviamente muito diferente da médica que Tang Xiao tinha em mente, e não demonstrava nenhuma timidez social. Pelo contrário, falava muito. Fortschkolge capítulo 48. Prepare-se para inaugurar uma nova árvore tecnológica. Nesse momento, Tang Xiao voltou sua atenção para Ku Xiuen. Comparada a Guanyan e as outras, a aparência de Ku Xiuen é muito mais marcante. Com cabelo curto e óculos de aro preto, ela parece delicada e agradável. Sob o amplo casaco branco, usa uma blusa de gola alta, uma saia vazia e meias justas. Essa vestimenta poderia facilmente ser confundida com uma fantasia de cosplay ou um uniforme, mas ela também é uma especialista em ciência dos materiais de nível de elite. Este é um caso típico em que você pode confiar na sua aparência, mas precisa confiar no seu talento. Como sabia que Tang Xiao estava chegando, Ku Xiuen parecia ter se arrumado bem, e havia um leve aroma de perfume em seu corpo. Isso fez com que Tang Xiao gradualmente se interessasse por essa bela cientista, por quem não tinha nenhuma impressão antes. Embora tivesse 32 anos, segundo as informações, ela era bem cuidada, com pele macia e firme, e aparentava ter acabado de se formar na universidade, mas exalava o charme de uma mulher madura. A impressão anterior que ele tinha de Ku Xiuen era de que ela era uma seguidora de Feng Yongguang. Ela vinha conduzindo pesquisas sobre caçadores de fantasmas com o Dr. Feng. Ela possui excelentes padrões profissionais e é muito mais habilidosa do que os outros nerds, e sua aparência também está acima da média, nada mais. Ku Xiuen parecia estar se aproximando de Tang Xiao intencionalmente ou não, mas Tang Xiao recuou sem deixar vestígios. Ele não é nenhum santo, mas realmente não descobriu como lidar com esse tipo de relação de superioridade e subordinação. Talvez por ter percebido a distância de Tang Xiao, Ku Xiuen não se deixou envolver demais, tossiu levemente e, assim que virou a esquina, conduziu Tang Xiao até a área de reequipamento da fragata. Aqui está, professor Uchi. Estou liderando a equipe para reequipar a torreta de turbolaser, já que não é minha área de especialização, então estou relativamente livre ultimamente. Uma gota de suor frio surgiu na testa de Tang Xiao. Será que essa mulher estava mesmo guiando por aí? Ali, o casco de um dos lados das fragatas leves da classe Gunsipa havia sido completamente aberto, revelando a densa fiação e os instrumentos por baixo, o que fez a pele de Tang Xiao se arrepiar. Shi Jianjun apontava para várias das linhas e dizia: esta é a área de compressão de energia, e um compartimento precisa ser adicionado aqui, mas há duas linhas de liberação do defletor que precisam passar por aqui, então precisamos perfurar os compartimentos. Depois que os furos forem isolados duas vezes, só assim a integridade e a segurança do processo de compressão de energia poderão ser garantidas. A engenharia reversa deste canhão turbolaser não está sendo considerada por enquanto. O que precisamos é atingir uma eficácia de combate suficiente o mais rápido possível. À sua frente, Feng Yongguang e outros dois especialistas de elite assentiam com a cabeça enquanto faziam anotações como alunos. Ao notar a chegada de Tang Xiao, Shi Jianjun se virou e acenou com a cabeça. Comandante Supremo, o Dr. Ku Zhao informou que virá. Acontece que tenho algo a lhe relatar. Estou aqui principalmente para visitar nossa fragata mais nova em serviço, disse Tang Xiao com um sorriso. Embora as fragatas leves da classe canhoneira não sejam excelentes, sendo, no geral, fragatas bastante rudimentares, como plataforma de armas, seu desempenho é muito superior ao do caça-lâmina. Pelo menos o nível de energia é muito maior.
Se houvesse algumas fragatas leves da classe canhoneira quando os piratas atacaram da última vez, a batalha teria sido muito mais fácil, disse Shi Jianjun francamente. Vamos falar sobre essa fragata. Shi Jianjun desdobrou uma projeção em tela ao seu lado, apontou para o diagrama de dissecação das fragatas leves da classe Gunsi Passimi e disse: esta fragata tem 31,4 metros de comprimento. Aumentamos a capacidade de sobrevivência e adicionamos blindagem pesada. O resultado é que a blindagem e os compartimentos de munição ocupam muito espaço, fazendo com que todo o interior da espaçonave pareça uma lata de presunto recheada. Então ele clicou, e o diagrama de dissecação começou a mudar. Otimizamos o projeto sem alterar o original durante o processo de pesquisa. A torreta eletromagnética dupla foi substituída por uma torreta laser infravermelha dupla. Mantendo as características de blindagem espessa, também é possível economizar bastante espaço no compartimento de munição para a instalação de motores de fusão nuclear maiores e geradores de escudo de energia. Mas isso ainda não consegue disfarçar a baixa manobrabilidade desta fragata. A cobertura de poder de fogo das duas torretas também é insuficiente, e um grande número de fragatas precisa cooperar em operações para que ela seja eficaz. Ele fez uma pausa e disse: isso pode aumentar a eficiência de combate da fragata leve da classe Gunship em cerca de 30%, basicamente atingindo um nível utilizável. Mas ainda há espaço para melhorias. Onde estão as deficiências? Perguntou Tang Xiao humildemente. Aviônica, controle de fogo, controle de voo. Shi Jianjun ergueu a mão e riscou o diagrama anatômico da fragata leve classe canhoneira na interface. Deixe-me explicar. Este tipo de fragata é basicamente a caixa de ferro da torreta e o motor. Consultei a lista de tecnologias da nave-mãe e este tipo de espaçonave é classificado na categoria Civilização em Igaran. Embora a dificuldade de análise seja mais baixa, a eficiência da espaçonave geralmente não é alta. Então, você tem alguma sugestão? A sugestão é a seguinte. Shi Jianjun abriu outra página de lista de tecnologias, apontou para uma longa lista de naves espaciais e tecnologias e disse: esta tecnologia vem da coalizão de emergência dos comerciantes. Tang Xiao também sabia que aquele era o mundo natal, mas a coalizão de emergência dos comerciantes. Tang Xiao ficou atônito ao ouvir esse termo, mas não entendeu o que significava até abrir sua interface tecnológica exclusiva. Parece que no banco de dados do cérebro, todos só conseguem ver as forças às quais essas tecnologias pertencem, como caça espectral, e a fonte na lista de tecnologias é o Império Terrano. Quanto a saber se isso veio do jogo StarCraft, isso era um julgamento do próprio Tang Xiao. Dessa forma, aos olhos dos outros, essa biblioteca tecnológica é uma coleção de inúmeras civilizações, e ninguém pensará nas outras. Isso condiz com a história falsa da quarta civilização que ele criou, pois a quarta civilização acabou por destruir toda a sua galáxia, e não é de se estranhar que contenha tecnologia de outras civilizações. Mas Tang Xiao não estava muito familiarizado com essa coalizão de emergência comercial, mas depois de continuar lendo este artigo, ele percebeu que essa é a tecnologia de pecados de um império solar. Sinzofa Solar Império também é um jogo de guerra interestelar grandioso, e as principais facções são extremamente poderosas. Elas podem construir desde fragatas leves com diversas funções até enormes naves de guerra titãs. A coalizão de emergência dos comerciantes é uma das facções do jogo e representa uma civilização muito semelhante à humana. A escolha da árvore tecnológica do professor Uchi também deve levar isso em consideração. Faust Scholarship capítulo 49. Um grande mestre e de fato, o professor Uchi prosseguiu dizendo: comparei o sistema tecnológico da civilização Igaran, sobre a qual temos bastante controle, e ele é muito semelhante ao sistema tecnológico da coalizão de emergência dos comerciantes. Comparado ao Império Terrano, ao qual pertence o caça espectral, a semelhança é ainda maior. Ou seja, a eficiência de analisar e integrar a tecnologia da coalizão de emergência dos comerciantes será muito alta. Além disso, há o ponto mais importante. Shi Jianjun ajustou seus óculos de presbiopia. A árvore tecnológica da coalizão de emergência dos comerciantes é mais abrangente. Eles possuem uma série de edifícios e naves espaciais funcionais, incluindo torres de defesa fixas, plataformas de hangar espacial, fortalezas planetárias e até mesmo um gigantesco encouraçado titã. Se conseguirmos concluir a análise da tecnologia dessa civilização, teremos a confiança necessária para competir com a potencial ameaça da República Galáctica. Tang Xiao assentiu e disse: ou seja,
Durante o período de vácuo, enquanto o desenvolvimento do caça Wright estiver concluído, dependeremos principalmente do caça Blade aprimorado e desta fragata leve da classe Gunsi para nos proteger. Isso mesmo, a transformação do Blade Fighter foi concluída, o projeto foi finalizado, a linha de produção também foi ajustada e a produção está sendo realizada de acordo com as necessidades de Kijan. Após o aprimoramento, o comprimento do caça aumentou para 8,6 metros. Um pequeno motor de fusão e um escudo de energia primário foram instalados, assim como um canhão laser infravermelho e 2 mísseis Gemini. Também removemos a blindagem desnecessária, mas, mesmo assim, ele mal tem poder de fogo para uma batalha. Shi Jianjun prosseguiu dizendo, para o plano de transformação da fragata leve da classe Gunsip, além de substituir a torre eletromagnética por um laser infravermelho, rejeitamos o plano de instalar mísseis Gemini e vamos adicionar uma bomba de plasma a esta fragata. A tecnologia da bomba de plasma já foi analisada? Perguntou Tang Xiao. Ainda em desenvolvimento, esta era originalmente uma arma usada por um bombardeiro da civilização Igaran, projetada para atacar grandes naves. Não acreditamos que a existência deste bombardeiro seja necessária, mas seu sistema de armas é muito bom. A velocidade de voo desta bomba de plasma é relativamente baixa, mas o dano ao escudo é muito alto. O tamanho da fragata leve classe canhoneira também permite acomodar este sistema de armas de alta energia, disse Shi Jianjun. Isso se baseia em nosso plano de modificação de armas para o futuro cruzador classe martelo. Então Shi Jianjun tirou mais 2 desenhos de projeto, um dos quais era muito familiar para Tang Xiao. Então ele exclamou, isso não é um SCV? SCV Terrano em StarCraft. Isso mesmo, o veículo de construção espacial T-281 mecha de engenharia de uso geral, com 3,6 metros de altura, capaz de realizar a maior parte dos trabalhos de construção e engenharia. Atualmente, os exoesqueletos mecanizados que usamos em nossas colônias não são mais adequados, e este tipo de VCE pode operar até mesmo em um ambiente espacial, sendo uma excelente máquina de engenharia, disse Shi Jianjun. Além disso, o SCV também é um produto do Império Terrano, então já acumulamos alguma experiência no processo de produção do Império Terrano quando estávamos pesquisando o caça Wright, e o progresso no desenvolvimento do SCV será muito mais rápido, acrescentou. E quanto a este? Perguntou Tang Xiao, apontando para outro desenho. As naves espaciais de engenharia usadas pela Trader Emergency Coalition também podem construir a maioria das estruturas espaciais com alta eficiência. E eles também possuem uma nave espacial de engenharia pesada que pode construir criações espaciais maiores. Tudo é muito sistemático, disse Shi Jianjun. Tang Xiao assentiu. É verdade que o caça Wright está em serviço. Depois que o problema de segurança for temporariamente resolvido, ele também precisará investir mais energia no bem-estar e desenvolvimento da população. A pesquisa e desenvolvimento e a produção de VSCs, veículos de combate supercondutores, e espaçonaves de engenharia trarão maior facilidade para a construção da colônia. A maior restrição ao desenvolvimento da colônia é o problema da construção civil, o que tem causado o aumento contínuo da população, que ainda gira em torno de 6.000 a 7.000 pessoas. Dentre os muitos problemas que limitam a força das colônias, o mais importante é a infraestrutura. Mesmo a população não é um grande problema. Há um total de 5 bilhões de embriões no banco de embriões congelados, que podem ser cultivados em 10 anos. Também é possível encontrar um robô inteligente confiável no banco de tecnologia para solucionar esse problema. No entanto, não há atalhos para a construção de infraestrutura, e ela deve ser feita passo a passo. E o professor Shi Jianjun, percebendo isso com um olhar perspicaz, preparou-se imediatamente para iniciar os projetos de SCV e de engenharia de espaçonaves. Outro ponto é que também existe um tipo de caça furtivo na Biblioteca de Ciência e Tecnologia da Civilização em Igaran. No entanto, o desempenho furtivo deste caça é relativamente limitado, mas podemos usar um atalho para tornar o caça espectro invisível o mais rápido possível. Após terminar de falar, Shi Jianjun concluiu, juntamente com armas de laser azul que estão sendo exploradas, essas são as principais linhas de pesquisa do nosso departamento científico. Os recursos humanos e os equipamentos existentes são basicamente suficientes para investir mais recursos na colônia. Após terminar de falar, ele não disse mais nada, apenas fez uma saudação militar e continuou a trabalhar com o Dr. Feng Yongguang e os outros. Ao ver a aparência do professor Shi, Tang Xiao quase caiu em lágrimas.
Como é possível que esse velho ainda tenha a aparência de estar segurando as roupas e sem camisa enquanto corre ao redor da cama em seu dormitório, segurando as roupas e sem camisa? Ele exala a postura de um mestre experiente. Ele não apenas planejou o atual rumo da pesquisa científica de forma ordenada, mas também integrou os recursos existentes ao máximo e determinou a direção de pesquisa científica mais urgente, para que os recursos da quarta civilização não fossem desperdiçados em excesso. Diferentemente dos pesquisadores científicos que falam sobre recursos e recursos, a visão do professor Xi está diretamente focada na situação geral. É digno de ser uma figura mestra, é digno de ser um tesouro nacional. Com a ajuda de tais talentos, o renascimento da quarta civilização está ao virar da esquina. É uma pena que ele só esteja disposto a trabalhar para si mesmo por 5 anos. Tang Xiao não pôde deixar de suspirar. Que grande país pode ter uma geração de mestres como esses? Ao mesmo tempo, na orla do espaço Ut, do outro lado da galáxia, no planeta Tatooine, uma grande guerra está prestes a eclodir. Brum! Uma explosão ocorreu no portão de um espaçoporto em Mos Eisley. Este espaçoporto é uma torre circular com mais de 20 metros de altura. Possui 6 vagas para naves espaciais e também pode atracar naves de porte médio, com cerca de 100 metros de comprimento. É um espaçoporto relativamente grande em Tatooine. Muita gente não sabe que existe um elevador secreto no meio desta torre, usado especialmente para transportar mercadorias escondidas e contrabandeadas, como especiarias que podem causar excitação e alucinações. Mas hoje, o espaçoporto foi atacado. Antes que a fumaça da explosão se dissipasse, um grupo de botãs ferozes invadiu o local. Os mercenários Nikto que guardavam o espaçoporto correram para resistir. Alguns se esconderam atrás dos bunkers com blasters. Em seguida, avançaram diretamente para a metralhadora de energia de disparo rápido instalada na plataforma elevada. Faustskoll capítulo 50. Escuridão. Os boss que atacaram eram extremamente ferozes e bem treinados. Todos portavam fuzis de assalto tipo 21. Graças ao poderoso poder de fogo dos fuzis totalmente automáticos, eles subjugaram os guardas Nikoto com um único disparo. O líder dos Botans ainda tinha uma cicatriz visível no rosto. Ele entrou no espaçoporto, ergueu a mão e disparou uma rajada de tiros, esmagando o guarda que acabara de erguer sua metralhadora blaster. Em seguida, lançou 2 granadas, que explodiram com precisão nas 2 casas onde os guardas estavam escondidos. Em pouco tempo, os guardas do espaçoporto foram aniquilados ou subjugados, de modo que não ousaram se levantar, e finalmente foram mortos um a um pelos Botans que avançavam das 2 alas. Vendo que a resistência havia desmoronado, Scar acenou com a mão e disse em voz alta: "Saiam da frente. Tirem todos os objetos de valor daqui. Rápido." Imediatamente, os Botans invadiram o local, arrombaram a porta do armazém e começaram a retirar as mercadorias. 2 deles morreram no tiroteio, e seus corpos foram jogados por seus companheiros em um caminhão suspenso para serem levados embora. Um mercenário Nikto com um grande buraco no abdômen ergueu a mão com dificuldade e disse com toda a sua força: "Você não morra. Este é o espaçoporto do Ut. Mestre Jabba." "Claro que sei disso." Scar sorriu e caminhou diretamente para encontrar a entrada secreta do elevador. Depois de apertar o botão 2 vezes, a porta do elevador se abriu. Os olhos do mercenário se arregalaram de repente. "Você está aqui por causa de Jabba." "Isso mesmo, a recompensa é uma granada." Scar puxou o anel de uma granada e enfiou diretamente na ferida no abdômen do mercenário. Ninguém ousa provocar os Uts no espaço Ut, nota 1. Exceto os próprios Uts. O mercenário finalmente deu seu último suspiro. No mesmo instante em que a granada explodiu, Scar já havia descido de elevador para o subterrâneo com vários cúmplices. O som da sirene e os passos dos guardas vinham da outra extremidade da passagem subterrânea. Scar foi direto fechar as 3 portas à prova de explosão, virou-se e disse: "Depressa. Está tudo bem lá dentro?" "Certo." Os outros cúmplices responderam e começaram a levar as coisas para fora. Nesse instante, os olhos de Scar se fixaram repentinamente nas 2 caixas cilíndricas de 3 metros de comprimento ao seu lado, e um sorriso cruel surgiu no canto de sua boca. "Leve isso com você, deve ser usado para pagar a conta." Em um hotel na cidade de Mos Eisley, Trent estava no quarto com 2 mulheres Twi'lek, bebendo e comendo. Roupas íntimas tentadoras,
Comida e garrafas de vinho vazias estavam espalhadas por todo o quarto, e o ar estava impregnado com o cheiro de álcool, perfume e vários outros odores inexplicáveis. Tilia, a mulher Twi'lek com quem Trent ficou antes, trouxe sua irmã Suya, e as três passaram a noite bebendo. Claro, há muitas outras coisas além de beber. Taya, naturalmente, abraçou Trent com muita força, Suya não ficou atrás, e as duas irmãs acabaram ficando com ciúmes. Vendo que a temperatura estava quase subindo, Trent perguntou a Jujin: Ei, Suya, você não estava seguindo um navegador antes? Nem mencione aquele cara que é tão estúpido quanto o Bansa. Suya balançou a garrafa. Depois de segui-lo, me diverti bastante nos primeiros meses, mas depois descobri que ele estava seguindo o Kuken naquela época. O chefe fez um escândalo. Depois disso, até o Kuken ficou com dificuldades e ainda mais nervoso. Nossa, que chato. Qual é o problema? O cruzador da classe Emerea deles não está funcionando. Qual é o problema? Uma nave destruída há milhares de anos, não importa o quanto seja reformada, é um lixo. Você não consegue alcançar a presa e precisa ter cuidado para não tocar na frota judicial da República, senão não conseguirá escapar. Que diabos? Suya pegou a garrafa de vinho e tomou um grande gole. E melhor para você, meu caro, você pode ganhar 100.000 créditos só por sair. Esse é o preço de uma nave espacial. Trent puxou Suya para perto, abraçou e sussurrou em seu ouvido: sabe por que é tão fácil ganhar dinheiro comigo? Eu conheço um chefão de Moon. Suya respirou fundo e então sorriu sedutoramente novamente. Não me admira que você seja tão poderoso, meu querido, por isso tem ligações com o povo Moon. Será que o chefão é o Banco Interestelar? Ela cobriu a boca no meio da frase e não se atreveu a continuar, pois o poder dissuasor daquele nome era demasiado grande. Isso mesmo. Esse chefão está envolvido em um negócio de naves espaciais e ultimamente planeja investir na construção de um estaleiro. Só que, como não tem informações suficientes, quer descobrir os parâmetros de uma nave espacial grande para comparar. Sabe onde eu consigo encontrar uma nave espacial grande com urgência? Ele me cobrou um preço salgado de 50.000 créditos por isso, disse Trent com um constrangimento fingido. Os olhos de Suya brilharam e ela disse rapidamente: eu consigo. Querido, vou encontrar aquele navegador idiota agora mesmo e pedir para ele obter os parâmetros da nave do Kuken. A nave espacial do Kuken é um cruzador. Com certeza consegue. Trent balançou a cabeça. Não, aquele cruzador da classe Emerald é muito antigo, e os Moons definitivamente não usariam esses parâmetros. Enquanto falava, fingiu estar bêbado e se jogou na cama. É difícil. 50.000 créditos simplesmente voaram para longe. Suya piscou rapidamente para Taya, que estava ao lado, e Taya entendeu. As duas irmãs se inclinaram e cercaram Trent, abraçando-se carinhosamente e suavemente, agindo como bebês o tempo todo. Sim, minha querida. Você não é amiga daquele homem Moon? Conte a ele sobre isso. Isso mesmo, a nave espacial de Kuken foi modernizada e reequipada, e os parâmetros são definitivamente utilizáveis. Certo, minha querida. Só nos deixe ganhar esse dinheiro, ok? Trent acariciou o corpo delicado em seus braços, mas essa nave espacial não é sua, então é inútil dizer tanto. Quem disse isso? Faz 2 meses que não deixo aquele idiota me tocar. Agora só preciso enganchar meus dedos e deixar ele rastejar até mim e lamber meus sapatos. E aquele navio geralmente é o Cassino Bar de Kuken. As pessoas entram e saem o tempo todo, e eu posso entrar tranquilamente, ofereceu-se Suya. Trent deu um leve sorriso e disse em voz baixa: então você pode me levar lá em cima. Eu também quero visitar aquele cruzador. Claro, minha querida. Taya e Suya beijaram Trent intensamente no rosto, uma de cada lado, simultaneamente, e então o quarto se encheu de uma atmosfera encantadora e ambígua. Nota 1. O espaço é uma região estelar extremamente caótica na orla exterior da galáxia. Existem milhares de sistemas. Este é principalmente o território dos Uts. Após o antigo Império ter sido derrotado pela República Galáctica, devido à sua localização remota, ele ainda manteve um alto grau de autonomia e até mesmo possuía uma grande frota. Assim, nesta região estelar, os Uts são os imperadores da Terra que fazem a sua parte. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência,
A chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.